Olá, sejam bem-vindos. A gente vai dar continuidade ao curso online Noções de Saúde e Espiritismo para o trabalhador da Casa Espírita, uma iniciativa aí da Associação Médica Espírita de São Paulo, ao qual a gente parabeniza por esse trabalho e por essa iniciativa. E dando continuidade, a gente vai estar falando, abrindo, na verdade, o módulo 2. Então, o módulo 1 foi composto aí de 4 aulas, e agora a gente dá continuidade nesse módulo 2, que vai falar da patologia na proposta colocada dentro desse curso online. Essa primeira aula fala do como adoecemos, e é uma aula, um tema, na verdade, bastante instigante, de um volume muito grande de informações, e que a gente vai fazer como se fosse um voo de pássaro, né, numa floresta, pensando alguns aspectos, trazendo alguns assuntos que a gente considera de maior importância para o entendimento desse tópico. E é claro que as aulas subsequentes, né, as próximas aulas darão uma maior amplitude, um maior entendimento sobre esse assunto. Então a gente vai falar um pouquinho, pensar alguns assuntos que já foram abordados nas aulas anteriores. Então a gente convida quem não está recordando ou não entender algum assunto que possa retornar aí às aulas anteriores, para que a compreensão se faça mais ampla e integrando um assunto com o outro. Então vamos dar início, seja bem-vindo aí a este módulo 2. Quando a gente fala de processo de adoecimento, de enfermidade, eu gosto muito desse texto de Emmanuel, que é do livro Alma e Coração, que eu vou ler para vocês, para a gente iniciar, porque ele, para mim, tem um significado muito profundo. Então, diz Emmanuel: vale observar que reconhecer a existência do erro ou do desajuste em nós é sinal de melhoria e progresso. Os espíritos embutidos na inércia não enxergam as próprias necessidades morais. Acomodam-se à suposta satisfação dos sentidos, em que se lhes anestesia a consciência até que a dor os desperte, a fim de que retomem o esforço que lhes compete na jornada de evolução e aprimoramento. Agradeçamos desse modo a luz espiritual de que já dispomos para analisar a nossa personalidade e, abraçando as tarefas de equilíbrio ou reequilíbrio que nos compete efetuar no próprio espírito, enfrentemos os nossos obstáculos com paciência e serenidade, na certeza de que podemos solucionar todos os problemas na oficina do serviço com a bênção de Deus. Então, esse texto, para mim, remete muito à nossa necessidade, que o Evangelho mesmo nos convida, a de que em tudo que a gente leia, estude e reflita sobre a verdade, que a gente olhe primeiro para nós mesmos. Então, quando a gente vai falar para o trabalhador da casa espírita, né, um tema do como adoecemos, é importante que a gente observe o nosso próprio saúde e de doença, os mecanismos que em nós existem dos processos de adoecimento, que já vem caminhando conosco nessa nossa jornada de evolução, e que hoje talvez a gente já tenha um pouco mais de luz na consciência para perceber alguns processos íntimos que não são fáceis de serem percebidos, mas que só identificando e percebendo em nós é que a gente vai poder elaborar um diagnóstico adequado e uma terapêutica que venha a atender às nossas necessidades íntimas. Então, esse é um tema que já foi trabalhado em outras aulas, a gente vai passar mais rapidamente esses primeiros slides, quando Emmanuel, no livro Consolador, nos traz essa definição do que é saúde para o plano espiritual, dizendo que saúde é a perfeita harmonia da alma, e para a obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da terra,
Aqui Emmanuel está fazendo um contraponto, né, àquilo que o próprio Décio trouxe na primeira aula, naquela aula inicial, e os outros colegas também, de que saúde, do ponto de vista espiritual, é diferente muitas vezes de saúde do ponto de vista terreno, orgânico, biológico, material. Inclusive aqui Emmanuel está dizendo que para a obtenção da perfeita harmonia da alma, há necessidade muitas vezes há necessidade da contribuição preciosa das enfermidades e das deficiências que enfrentamos aqui na Terra, porque quando se fala em saúde e em cura para o espírito, muitas vezes o corpo físico é instrumento desse processo de harmonização e de cura. E como é que nós adoecemos e ao mesmo tempo como é que a gente constrói a nossa saúde integral? Então, o entendimento da doutrina espírita e da visão médico-espírita é naquilo que a doutora Marlene, se utilizando das palavras do doutor Amit Goswami, chama de causação descendente. Então, que há um nível hierárquico superior, que a gente pode chamar do espírito, dentro da doutrina espírita, né? Ou de essência imaterial, consciência, no nível supramental para outras correntes filosóficas, que comanda o nível energético, a tabelinha que está aqui à esquerda da tela, ou seja, adoecendo o nível mental, no campo dos pensamentos, desequilibra, desorganiza o nível energético, que desorganiza, desestrutura o nível funcional ou inflamatório, até que essas múltiplas disfunções chegam no nível orgânico. A gente traduzindo para aquilo que a doutrina espírita nos traz, o espírito adoece no seu campo da sua conexão mais íntima com o seu significado e com o seu propósito de vida, com aquilo que vem ser o seu objetivo existencial, e assim ele começa a adoecer no corpo mental, ou no campo mental, adoecendo os seus pensamentos, adoecendo os seus sentimentos ou sensações, adoecendo a produção mental. E com isso ele vai desorganizando o tecido sutil, que é o corpo espiritual ou perispírito, desorganizando as células perispirituais. Num segundo momento, essas células perispirituais é que sustentam a formação do campo vital ou do duplo etérico, que vai sendo desorganizado, e a vitalidade das células do corpo espiritual no campo mais periférico, que é o corpo vital, desorganiza-se e com isso não é capaz de sustentar a saúde física. Então, esses pontos já foram trabalhados, né, nas aulas anteriores, a gente só está fazendo uma rememoração. E quando a gente adoece, então, a gente inicia, né, a não ser as doenças externas, né, acidentes, intoxicações, mas as doenças crônicas, mesmo as doenças imunológicas, infecciosas, a gente inicia numa dimensão do espírito, desequilibra o corpo mental, desequilibra o perispírito, que desequilibra o corpo vital, que desequilibra o corpo físico. E a gente tem que olhar para toda essa trajetória não numa existência apenas, mas a reencarnação como lei biológica e como paradigma do processo de saúde e doença é imprescindível para que a gente possa compreender todo o processo de adoecimento que se dá ao longo da nossa jornada evolutiva. E para que a gente possa construir saúde integral, a gente precisa cuidar dessas múltiplas dimensões, cuidando aí do nosso corpo físico, cuidando também dessa dimensão energética e vital, e cuidando especialmente da dimensão do corpo mental e do espírito propriamente dito. E aqui eu fiz essas ranhuras aí que você está vendo aqui ao lado,
e onde está escrito corpo mental, perispírito, corpo vital, que a gente não pode esquecer dos processos de contaminações fluídicas e muitas vezes dos quadros de obsessão que contribuem, colaboram e intensificam muitas vezes o processo de adoecimento, e que a gente vai ter abordagem específica aí sobre este tema, mas que a gente dentro da doutrina espírita não podemos nos esquecer deste aspecto. Quando a gente vai falando de novo, já foi tratado uma aula toda sobre isso, né? Só para a gente linkar a importância do pensamento sobre a saúde, aonde a gente entende e compreende que o pensamento é matéria. Então, o adoecimento que inicia lá no espírito, adoece o corpo mental, e esse corpo mental produzindo os pensamentos, que é matéria, e impregna todas as células do nosso fluido perispiritual. Então, a onda eletromagnética produzida pelo espírito através do seu corpo mental caminha por todo o fluido perispiritual e perpassa todas as células do corpo espiritual e do corpo físico. Vai gerando um campo fluídico ao redor do espírito, que pode ser mais ou menos denso, de mais alta ou mais baixa sintonia, de sustentação vital ou de desequilíbrio vital, de equilíbrio e de harmonia, ou de desequilíbrio e de desarmonia. Quanto mais denso, quanto mais materializado é o pensamento, mais ele agrega ao redor dele matéria espiritual mais densa. E com isso ele densifica o seu corpo espiritual. Densificando, ele facilita ou predispõe a processos de desorganização da homeostase espiritual. A homeostase é o processo de equilíbrio e de sustentação do corpo físico, e também a gente tem a homeostase espiritual, ao qual é sustentado pelo pensamento e o sentimento ligado ou vinculado a ele. E vai ficando armazenado no grande sistema que nos compõe, que é essa estrutura extraordinária e que dentro do entendimento da saúde espiritual a gente precisa estudar em grande profundidade, chamado perispírito. É ele quem registra, quem arquiva, quem armazena as energias elaboradas no pensamento. Então, as energias elaboradas no pensamento, que a gente pode chamar de sentimentos, André Luiz vai dizer que o sentimento é o que dá forma, cor, textura, vibração, intensidade aos pensamentos. E vai ficando registrado, impregnado na nossa malha perispiritual, trazendo esse termo, né, malha, como um tecido espiritual do nosso corpo espiritual, e vai ficando armazenado essas referências em nós. Tudo fica armazenado em nós, tudo aquilo que nós pensamos, sentimos e agimos fica registrado em nós. André Luiz tem uma frase mais ou menos assim, que ele diz que que o nosso propósito é de nos apropriarmos do fluido cósmico universal para interpor os nossos objetivos aos objetivos maiores da criação. Quando esses objetivos da nossa cocriação é coerente com o bem, com o belo, com a verdade, com o amor, isso fica impregnado em nós na forma de conquistas espirituais, que vão estruturar em nós sentimentos, valores e virtudes espirituais. Aquilo que nós construímos em desacordo com a lei de amor também fica impregnado em nós. Então tudo fica impregnado em nós. Mas aquilo que é em desacordo com a lei de amor, do belo e do bem, fica registrado como construções doentes, as quais nós precisaremos nós mesmos reorganizar, reestruturar, regenerar em nossa intimidade. Então, trazendo aí um resumo, é o nosso pensamento doente, alinhado a um sentimento, uma sensação, uma emoção doente, adoece os nossos centros vitais, que estão no nosso perispírito, alterando a estrutura plexiforme que se liga a cada célula física,
porque o nosso perispírito é ligado ao corpo físico, molécula a molécula, célula a célula. E as enfermidades, então, são decorrentes dos movimentos energéticos que iniciam no pensamento e que atingem as células. A gente vai ver isso com um pouquinho mais de detalhe nos próximos slides. Então, aí a gente trouxe alguns livros que, para mim, são referências nesse tema e que aqueles que tiverem interesse em se aprofundar podem estar tirando um clique aí, um print dessa página, ou a gente coloca depois as referências também no material do estudo, para que possa se aprofundar. O Passe como Cura Magnética, Alma da Matéria, que são da doutora Marlene, que falam profundamente da visão espírita, do médico espírita do processo saúde e doença, Fisiologia Transdimensional e da Alma ao Corpo Físico, do Décio. Esse livro chama Saúde Integral, da AME Brasil, que traz diversas pesquisas sobre o processo de saúde, Cura e Autocura, do Andrei. Todos esses até agora são livros vinculados à AME, a Associação Médico Espírita, e esses 3 livros abaixo são livros de pesquisadores não espíritas, né? Mas que trazem uma profunda correlação com esse tema que a gente está abordando e que a gente vai trazer pequenos exemplos aí nos próximos slides. Então aqui, a gente olhando lá para cima, né, entendendo, exemplificando esse processo de adoecimento que se inicia no espírito e que adoece os corpos energéticos, em particular a desconexão do centro coronário, dos seus objetivos maiores, e com isso, como ele quem rege os outros centros de força, os outros centros de força vão desorganizando-se gradativamente de acordo com a área perispiritual mais lesada. E na comunicação com o corpo físico, que se faz no cérebro, em múltiplas áreas, né, como em outros momentos a gente vai estar abordando, mas particularmente na glândula pineal, no cérebro mais primitivo ou reptiliano, tronco encefálico, e em algumas áreas do córtex, em que se faz a ligação do espírito, do perispírito, com o nosso corpo físico. E com isso, regulando uma série de comunicações, de um sistema de rede de comunicação e de autorregulação do nosso organismo, o qual Décio chama de interface duplo-etérica, ou seja, a parte do sistema vital, que mais aproxima-se do físico, e a parte do físico, que mais aproxima-se do etérico, fazendo essa interface duplo-etérico, e que a gente tem alguns representantes que estão aí em 4 sistemas, que são chamados de neuropeptídeos, neurotransmissores, o sistema hormonal endocrinológico, né, através das glândulas e a sua expressão hormonal, e o sistema imunológico, todo o sistema de defesa. Esses 3 grandes sistemas, sendo que o sistema nervoso central a gente está dividindo aí em 2 substâncias principais, neuropeptídeos e neurotransmissores, os hormônios e o sistema imunológico, são a área, no nosso entendimento, do corpo físico que mais aproxima-se do duplo etérico. E que são eles que fazem a regulação e a comunicação desses sistemas, e como eles estão impregnados, e cada vez mais a ciência tem mostrado isso, eles interagem em todos os tecidos, em todos os órgãos, em todos os sistemas. Então, como é que adoece o estômago a partir de uma emoção desequilibrada, de raiva, de cólera ou de preocupação? Através de toda essa cascata de comunicação e de autorregulação. Como é que manifesta-se na pele uma lesão decorrente de um processo de perda, de falecimento de um ente querido? Porque a partir das emoções acumuladas vai se desequilibrando todo esse sistema de comunicação até chegar na pele, e aí cada sistema e cada órgão tem a sua especificidade, que em outras palestras, em outros momentos da AME, você pode estar encontrando.
Então, falando dois exemplos rapidamente, né, pelo tempo que a gente tem aí mais enxuto, mas que aqueles que tiverem interesse depois podem aprofundar. Então, a gente chama de sistema integrado mente e corpo, que são esse dos neuropeptídeos. Quem trouxe essa informação do ponto de vista acadêmico, uma das pioneiras, né, embora outros autores também trouxeram, mas uma das pioneiras é a doutora Candace Pert, que está aí o nome embaixo, no livro Moléculas de Emoção, da Emoção, que tem traduzido, quando ela trata das substâncias químicas que são mensageiros que falam, que conversam com o corpo. Então, os hormônios, neuropeptídeos, imunotransmissores são a ponte entre a mente e o corpo, carregam a expressão dos nossos pensamentos e das nossas emoções, permitindo que toda essa rede esteja em comunicação. Que é essa frase dela, do livro: quando documentarmos o papel que as emoções exercem ao afetar o corpo, se tornará claro como as emoções podem ser a chave para entender as doenças. Quando documentarmos o papel que as emoções exercem, se tornará claro como as emoções podem ser a chave para entender as doenças. E aí a gente trouxe uma outra frase de André Luiz, do livro Evolução em Dois Mundos. Tem várias frases, né, em que Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles e outros autores espirituais falam do papel das emoções, mas a gente trouxe uma frase bastante significativa do livro Evolução em Dois Mundos, que ele diz o seguinte: são acalentados nos circuitos celulares por fermentações sutis da mente, nascidas através de impulsos determinantes da mente, dela convertido nos órgãos em substâncias magneto-eletroquímicas. André Luiz está dizendo que os impulsos da mente, saudáveis ou impulsos doentios, convertem nos órgãos fermentações sutis, a partir da comunicação de substâncias magneto-eletroquímicas, que talvez aproxime-se disso do que a doutora Candace Pert chama das moléculas da emoção, embora a gente saiba que tem um espectro de entendimento muito mais amplo do que André Luiz trouxe. E diz: essas substâncias são arremessadas de um tecido a outro, se comunicam de um tecido a outro, guardando a faculdade de interferir bruscamente nas propriedades das moléculas ou de catalisar as reações desse ou daquele tipo, destinadas a garantir a ordem e a segurança da vida. E aí continua André Luiz dizendo que, a partir de fermentações doentes da mente, como a cólera, estados anômalos de loucura transitória, como é o caso da cólera, pode desencadear graves disfunções moleculares e celulares a partir dessas emoções doentes. Assim como as emoções sublimes ou as emoções saudáveis do perdão, da pacificação, da mansuetude, são capazes de estruturar processos de saúde nas nossas células orgânicas. Um outro exemplo é relacionado à genética e à epigenética. A gente tem aí o projeto Genoma Humano, né, que foi descortinado a partir do ano 2000, e mostrando que a genética hoje é muito diferente do que aquela que a gente acreditava há 15 anos ou há 20 anos atrás, e não vai dar tempo da gente aprofundar esse assunto, né? Mas de maneira bem simplificada, de que descobriu-se que a gente tem muito menos genes do que era o previsto antes do projeto humano, Genoma Humano. Previa-se 100 mil genes e foi descoberto 25 mil genes, e desses ativos 5 a 10%. Mas descobriu-se, abriu-se um campo de estudo chamado epigenética, digita no Google, você vai encontrar bastante coisa interessante, que é um controle sobre os genes. Então, antes acreditava-se que os genes eram imutáveis e que o gene controlava todo o organismo.
que a função da célula era controlada a partir do núcleo celular. E percebeu-se, descobriu-se, né, que fatores ambientais fora do núcleo da célula é que controlam os genes. São as proteínas do citoplasma que ativam ou desativam os genes, que tem um mecanismo de liga ou desliga dos genes. E é possível interferir-se na ativação ou desativação dos genes a partir desses fatores ambientais. E, portanto, alguns autores avançam no entendimento de que esses fatores ambientais não são apenas o pH da célula, aquilo que a gente se alimenta, a exposição ambiental a poluentes ou a estresse oxidativo, mas também a produção da nossa mente, os nossos estados emocionais, que impactam diretamente sobre a função das nossas células. Entre esses autores, um deles, chamado Bruce Lipton, no livro A Biologia da Crença, que está entre aqueles que a gente citou lá atrás, ele traz essa frase, esse livro é extraordinário para quem gosta dessa área, ele traz essa frase: os pensamentos, que são a energia da mente, influenciam diretamente a maneira como o cérebro físico controla a fisiologia do corpo. Isso parece meio lógico para a gente espírita, mas é um passo extraordinário, né? Um cientista, através de todo o embasamento de estudo, colocar de que os pensamentos influenciam a maneira do corpo físico e a sua fisiologia. E aí a gente destaca aqui, né, essa informação de que o citoplasma comanda o núcleo, que é uma informação extremamente recente na medicina e na genética, porque até então entendia-se o contrário, que era o núcleo quem comandava o citoplasma e toda a célula. E a gente olha aqui para essa frase de André Luiz, do livro Evolução em Dois Mundos, de 1958, em que ele antecipa em cerca de 50 anos essa informação que hoje a ciência traz. André Luiz diz: a alma atua no citoplasma através dos bióforos, ou unidades de força psicossomática, que se encarregam de transmitir à célula a produção da mente e todos os seus estados felizes e infelizes. Então aí a gente vai vendo alguns exemplos e o entendimento de todo esse circuito integrado, de como é que, através de uma ação do espírito, da alma, da mente, dos seus estados da mente, gerando impacto direto nas células, nos órgãos, nos tecidos, produzindo saúde ou doença, inclusive do ponto de vista físico, biológico, orgânico, que a gente sabe que é uma das dimensões da saúde humana, embora não seja a única. Então, a gente falou, vamos dizer assim, do aspecto do vital para o físico, né? Dentro daquele esqueminha anterior que a gente mostrou. Vamos subir um pouquinho e falar de como é que a gente desequilibra a partir da dimensão do espírito, de como é que a gente adoece do ponto de vista do espírito. Então, retomando Emmanuel, quando ele diz saúde é a perfeita harmonia da alma. E a gente se pergunta, né, harmonia com relação ao quê? E esse outro espírito, chamado Lourenço Prado, no livro Instruções Psicofônicas, traz uma mensagem extraordinária sobre saúde e doença. E ele diz que saúde é o pensamento em harmonia com a lei de Deus. Então você vê que há uma sintonia muito estreita com o que Emmanuel diz, mas ele traz um outro aspecto, dizendo que saúde é quando o indivíduo está com o seu pensamento em harmonia com o quê? Com a lei de Deus. E doença?
é o processo de retificar o pensamento, corrigindo erros e abusos perpetrados por nós mesmos ontem ou hoje diante dela, diante da lei de Deus. Então, essas informações que são coincidentes e que integram um pensamento, e a gente vai trazer mais duas delas na próxima aula, em que a gente vai falar sobre a doença como ferramenta de cura, trazem um profundo entendimento de que nós adoecemos no campo do nosso pensamento quando a gente desarmoniza com a lei divina. E aí gera uma série de cascata de consequências até chegar, muitas vezes, na mesma encarnação e geralmente em encarnações posteriores a enfermidades graves do ponto de vista do corpo biológico. Então nós trazemos os códigos divinos da perfeição inscritos na nossa consciência espiritual, remetendo ao livro dos Espíritos, quando os Espíritos nos dizem que a lei de Deus, as leis de Deus, estão inscritas na consciência do homem. Então, é na consciência que a gente carreia as informações da lei de amor. E as emoções e os sentimentos enfermos do espírito nada mais são do que manifestações de uma consciência que não está ajustada aos códigos divinos. Então nós vimos, isso tem sido uma conversa recorrente, de que todos nós nos encontramos enfermos. Alguns enfermos fisicamente falando, biologicamente falando, outros enfermos no campo das nossas emoções, outros enfermos no campo dos nossos relacionamentos sociais, outros enfermos na nossa relação com o meio ambiente em que vivemos, outros de nós enfermos no campo das nossas emoções, das nossas sensações, dos nossos sentimentos doentes, ligados à distância da lei de amor, da distância do bem coletivo. E boa parte de nós é enfermos em essas múltiplas dimensões. E a gente vai tratar um pouco mais disso, do processo de cura na espiritual, na próxima aula nossa. Mas é importante de que a gente observe que as nossas emoções enfermas são manifestações de uma consciência que ainda não está ajustada à lei de amor, que no seu processo de evolução de espíritos ainda simples e ignorantes, e que depois vamos nos corrompendo nas sensações da materialidade, das paixões, do interesse pessoal, nas exacerbações do instinto de conservação, manifestada no orgulho e no egoísmo, e nós vamos nos desajustando da lei de amor. E as energias que nós produzimos através do nosso campo mental, lembra? O pensamento agrega fluido cósmico universal, ele é matéria, e, aliás, o pensamento já é matéria, A ideia produzida pela mente se forma em pensamento, que se acopla energias, cor, forma, textura, que a gente pode chamar dos sentimentos, e percorrem toda a nossa malha perispiritual. E são filtradas ou passam pela nossa consciência. Quando filtrada e passa pela nossa consciência, aquilo que está de acordo com as leis divinas inscritas na nossa consciência, aquelas energias dos sentimentos produzidas por nós, que estão em acordo com a consciência, com a lei de amor, são armazenadas em nós. Como a gente já falou, se constituem nos nossos sentimentos nobres, nos valores, nas virtudes. Assim é que, ao longo da nossa trajetória evolutiva, nós vamos construindo o sentimento
de humildade. Nós vamos construindo o sentimento de calma, nós vamos construindo o valor da fé, nós vamos construindo o valor do perdão, da indulgência, da mansuetude. São valores que vão sendo estruturados pelo Espírito ao longo de existências. Eu costumo dizer que é como se fossem tijolinhos que a gente vai edificando no campo desses sentimentos, que vão se constituindo e que, uma vez construído pelo Espírito, ele não perde mais. As energias doentes, que não são coerentes com a lei de amor e que se chocam, olha ali a frase, né, que a gente está lendo, que se chocam com o código divino, com a lei de amor, não são aceitas pela consciência. São filtradas, mas não permanecem na consciência, porque a consciência é luz. A consciência é pura luz. Então só permanece na consciência aquelas energias que são compatíveis com a lei de amor. Aquelas que não são, elas são distribuídas pelo pensamento através de condutores energéticos que alimentam o perispírito e que vão gerando registros em toda a malha perispiritual. Aqui vocês podem ver à direita da tela uma imagem que é um desenho mediúnico, ligado a um trabalho, a uma metodologia conhecida como a evangelização de espíritos, um trabalho cuja sede é no Grupo Espírita Esperança e Caridade, em Sacramento, Minas Gerais, sob a coordenação da Alzira Mui, coordenação encarnada, né? E é um trabalho ligado à equipe de Eurípides Barçanufo, que coordena todo esse trabalho. E ele traz registros de desenhos espirituais que vão auxiliando a gente a compreensão desse entendimento que para muitos de nós é muito abstrato, mas que a gente precisa cada vez mais trazer eles em maior profundidade. Então é como se fossem condutores energéticos que são espalhados por todo o nosso perispírito, e essas energias vão caminhando por esses condutores e impregnam, são densas, bloqueiam o fluxo energético, muitas vezes se acumulam em nódoas, em nodulações, e com isso vão alterando toda a nossa fisiologia. Então, de novo, a gente está repetindo um mesmo entendimento de formas diferentes, porque eu entendo que esse aspecto é fundamental da gente compreender no nosso processo de adoecimento, em particular para o trabalhador da casa espírita. E também para o profissional da saúde, né? Mas em particular para o trabalhador da casa espírita, quando nós estamos diante de nós mesmos que estamos enfermos, ou diante de uma pessoa em busca de auxílio, seja através do atendimento fraterno, grupo mediúnico, do passe, da sala de evangelização, de um estudo doutrinário, de alguém que vem em busca de auxílio e de esclarecimento numa reunião pública, a gente compreender ou começar a ampliar o nosso olhar do que aquela enfermidade que está se manifestando significa. Né? O indivíduo tem uma arritmia cardíaca, mas é só uma arritmia cardíaca? Ele tem uma gastrite, mas é só uma inflamação do estômago? Ele está com a imunidade baixa, pegando resfriados ou infecções de repetição? O que significa essa imunidade baixa? Ou ele traz um transtorno do campo emocional, manifestado num transtorno de ansiedade, num transtorno depressivo, numa síndrome do pânico? Qual é o nosso olhar sobre este aspecto? Sem crítica, absolutamente sem julgamento, porque esse não é o nosso papel, mas o de podermos aprofundar o nosso olhar e o nosso entendimento, começando por nós mesmos sempre, para que a gente possa ir gradativamente auxiliando a nós mesmos e caminhando com o outro até onde conseguimos caminhar conosco mesmo. Então, voltando aqui para o slide, a gente tem ali o esquema, né? Iniciando de cima para baixo.
de que os vícios da mente, as sensações doentes, as expressões do materialismo em nós e do interesse pessoal, nas expressões aí do orgulho, do egoísmo, da prepotência, da inveja, dos ciúmes, do mando, do autoritarismo, do apego, da posse, e tudo aquilo, as nossas dificuldades íntimas, geram atitudes destrutivas. Uma oposição sistemática à lei de amor, trazendo transgressões às leis divinas, num espírito que já não é mais ignorante das leis divinas, mas que já traz um conhecimento e que opta, faz uma escolha a partir dos seus interesses pessoais, das suas paixões, faz uma opção íntima de manter estas transgressões às leis divinas. E com isso vai se comprometendo cada vez mais. Evidentemente que isso é altamente relacionado ao nosso grau de conhecimento, de entendimento das leis divinas. E com isso vai gerando registros na memória, que, como a gente falou, é confrontado com as leis divinas inscritas na consciência, não são coerentes com a lei de amor, gera uma lesão perispiritual, um imprinting perispiritual, e a gente, quando encontra expressões em André Luiz e em outros autores, falando de manchas, nódoas, nódulos, esgarçamento, hipertrofia, hipotrofia, são mecanismos de adoecimento do nosso perispírito, porque o perispírito é composto de células, órgãos, tecidos, muito mais complexos do que o nosso corpo físico, ao qual ele é um reflexo. Então, esses mecanismos de lesões são a partir desses vícios da mente, sensações doentes e etc. E por que adoecemos em determinados órgãos? Por que é que muitas vezes a gente traz uma fragilidade no centro genésico, em que apresentamos diversas patologias ou disfunções, deficiências nessa área? Por que é que muitas vezes trazemos uma fragilidade no chakra cardíaco? Apresentamos manifestações dos órgãos que estão relacionados a este centro de força, ao plexo solar. Por que muitas vezes manifestamos do centro laríngeo, frontal? Porque representam zonas de atração magnética diante daquilo em que nos comprometemos no passado e muitas vezes continuamos nos comprometendo no presente. André Luiz, então, remete que a prática do mal opera lesões imediatas na nossa consciência, a lei de novo, entrando em condições desarmônicas, desajusta ela própria os centros de força em que se mantém. Um exemplo clássico aí dentro da doutrina espírita é descrito por André Luiz no livro Missionários da Luz, capítulo 13 ou 14, se eu não me engano, que é da reencarnação de Segismundo, em que ele, movido pela cobiça, pelos ciúmes, pela inveja e pelo desejo de posse, assassina um rival, que era o marido da mulher por ele desejada, e ele assassina com um tiro no coração. E ele lesiona o seu centro de força cardíaco, não só pelo tiro que atinge o adversário nessa área, mas também pela manifestação dos seus impulsos, dos seus vícios e sensações mentais doentes, da impulsividade, da cólera, da posse, e ele lesiona esse centro de força e traz numa próxima reencarnação uma fragilidade nesta área, em que ele manifestaria em determinada idade um problema cardíaco, que poderia se agravar ou se atenuar mediante a postura íntima dele durante a existência, que a gente entende naquele núcleo dos sentimentos doentes que ele veio trabalhar nessa encarnação. Se Segismundo conseguisse ir reorganizando as suas dificuldades íntimas, associado ao trabalho intenso no bem, ele atenuaria aquela fragilidade no centro cardíaco. Pelo contrário, se ele se mantivesse
sustentado nas suas vibrações desequilibradas, ele agravaria aquela lesão. Mostrando para nós, e isso é um aspecto importante, a gente vai falar um pouco mais disso na próxima aula, que o nosso processo de adoecimento, de maneira alguma, é um castigo ou uma punição divina. A gente precisa extirpar do nosso pensamento esse entendimento. Na verdade, ele é consequência do resultado dos nossos próprios atos. Então, o espírito é herdeiro do seu destino, ele é herdeiro dos seus atos. E nós estamos recolhendo hoje aquilo que no passado plantamos ou semeamos, amparados enormemente pela misericórdia divina. Então, não é, porque nós erramos no passado, cometemos o mal, então agora Deus está nos punindo. Na verdade, há toda uma lei divina que orquestra ao nosso favor, que orquestra no sentido de nos impulsionar para o bem, para o belo, para a cura, para a harmonia, e que se nós lesamos a nós mesmos, quando lesamos ao outro, porque nós geramos enfermidades, nódoas, manchas no nosso tecido perispiritual, isso desencadeia uma série de consequências e que, dia a dia, no planejamento divino, no plano de amor de Deus por nós somos convidados a reorganizar por nós mesmos aquilo que ontem degeneramos. Aí tem algumas imagens que a gente vai passar rapidamente, que são imagens relacionadas à fisiologia do nosso corpo espiritual. Então, nessa imagem à direita, como se uma nodoação, uma incrustação ligada a um nódulo energético da mágoa, da culpa, da arrogância, da prepotência. A gente não vai explicar o que é exatamente essa imagem, porque não vai dar tempo, mas é como se a gente imaginasse uma nodulação que impregna na nossa malha perispiritual, e observe que ela como que absorve esses fluidos luminosos que estão ao redor, de amarelo, e que impede a livre circulação e o livre fluxo dessas energias. E ela vai densificando e acumulando energias em torno dela, enovelando-se e ali alterando toda a fisiologia. Na imagem à esquerda da tela, é como se a gente tivesse múltiplas dessas nodulações, essas aranhas que dá para a gente ver, né? Múltiplas dessas nodulações que vão impregnando todo o tecido perispiritual e lesionando a nossa malha perispiritual. E essas nódulas são resíduos armazenados nos filtros da consciência, que a gente já citou bastante, causa das patologias dos sentimentos que estão em desacordo com as leis divinas e que pedem reparação. Na verdade, nós mesmos pedimos esta reparação. E quando a gente chega lá no mundo espiritual, se dá de cara com essas nódoas na nossa intimidade, e aquilo impede que a gente energeticamente brilhe a nossa luz. E aí chega um tempo em que, arrependidos, a gente pede reparação, pede que possamos expiar e reparar todo esse processo gerado por nós mesmos. Então, a gente falando de nós lá no mundo espiritual, dentro do nosso conteúdo de memória, a gente observa os núcleos que mancham a minha consciência espiritual, a gente pinça determinados aspectos, não traz todo aquilo que a gente veio trabalhar para essa existência, mas pinça alguns aspectos e estrutura um planejamento reencarnatório, que é o grande plano de amor de Deus por nós, que é o plano de cura ou de regeneração da nossa alma e do nosso perispírito para esta reencarnação. A gente vai falar mais disso na próxima aula, que vai tratar da doença como um caminho de cura e de regeneração. Mas se dá a partir desses aspectos.
né, permitindo que a gente possa fazer isso com a nossa malha perispiritual. Né? Então, volta ali o slide, o seu timing aí, eu vou voltar aqui. Né? Nesse estado em que nos encontrávamos, né? Aqui, degenerado, mostrando de uma visão macro e aí indo para uma visão mais microscópica, podemos dizer assim, né, da nossa malha perispiritual, permitindo que a gente possa reharmonizar essas energias e chegar nessa mesma existência a nos encontrarmos desta forma, equilibrados, harmonizados, em saúde possível para nós nessa existência. Esse é o nosso objetivo maior nessa existência, olhando sobre este prisma, né, da cura do espírito, aonde curar significa elaborar novas criações mentais, transformar as vibrações dos sentimentos, renovando e reorganizando a malha perispiritual. Eu gosto muito dessa definição do que é curar, porque a gente, como espírita, como trabalhador espírita cristão, precisamos refletir em nós. E eu deixo esse convite para que a gente faça esse trabalho íntimo ao longo dessa semana. O que eu percebo que está adoecido na minha intimidade? Tanto no meu campo físico, emocional, mental, social, ecológico, ambiental, e especialmente como eu me encontro do ponto de vista energético, como encontra os meus centros de força e o livre fluxo das energias em mim. Como encontro o campo dos meus pensamentos? Como se encontra o campo das construções mentais? Onde eu percebo fragilidades, dificuldades morais que eu estou incomodado e, portanto, disposto a transformar e a curar em mim. Para que a gente possa caminhar ao longo dessa semana e entrar na próxima aula refletindo e percebendo o que em mim se encontra enfermo. Se eu encontrasse com Jesus hoje e ele me perguntasse, né, que queres que eu te faça? Como ele pergunta ao cego, né? De Jericó, e ele diz, Senhor, que eu veja, né? O que eu responderia ao Cristo se ele dissesse, que queres que eu te faça? Fica essa reflexão aí para a nossa semana e que a gente possa voltar a trabalhar com muita alegria no coração, porque, né, isso é um aspecto importante de que a gente não caia na culpa, na punição, no castigo, estruturas arcaicas da nossa mente, que inclusive são processos de adoecimento do espírito e que a gente precisa ir se libertando com a chave e com o bálsamo do perdão, do auto-perdão, da compreensão das leis divinas, da responsabilidade, permitindo que a gente possa se libertar dessas amarras que não nos curam, mas que nos aprisionam. Então, que a gente possa refletir em nós sem este peso da culpa e da punição, porque ela não mais nos é necessária. A gente vai falar um pouco mais disso na semana que vem. Tá bem? Porque a gente só pode olhar para o outro naquilo em que a gente olha para nós mesmos. E nós só podemos caminhar e auxiliar o outro no seu processo de cura naquilo que eu já dei conta de caminhar na minha intimidade. Muito obrigado, uma boa semana a todos.